Mateus 21, vai dando glória a Deus. Mateus 21, a partir do verso de número 1, a palavra do Senhor diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe: o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis, aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Verso 9: E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Senhor, muito obrigado por mais esse dia, por essa noite, pela oportunidade de ministrar e compartilhar da Tua palavra. Eu entrego, Senhor, em Tuas mãos a palavra, as Tuas ovelhas, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham online, de qualquer outro lugar. Senhor, eu te peço que o Senhor fale com a Tua igreja, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Iniciamos nessa semana, uma semana tão importante, de hoje até sábado e principalmente no domingo que vem, já início de outra semana. A semana em que o Senhor se entrega para morrer por nós na cruz, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Tua palavra diz que o Senhor está vivo, à destra do nosso Deus. Senhor, graças nós te damos, nós te adoramos, te bendizemos. Estamos aqui por causa do Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Agora eu peço, Senhor, fala com a Tua igreja, que saiamos daqui alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meus irmãos, então eu quero compartilhar com você sobre o tema Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, porque hoje é conhecido, esse dia como o Domingo de Ramos. Como uma semana, foi o dia, o domingo anterior ao que Jesus ressuscitou. O domingo em que Jesus entra em Jerusalém, como eu li aqui no texto, ele vai lá e manda que os seus discípulos, os seus seguidores, pegassem ali uma jumentinha, e aí pega ali também o filho dela, e ele trazem a jumentinha até ele sobe na jumentinha e entra em Jerusalém. E quando ele faz essa entrada, chamada talvez aí na sua Bíblia, de a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, então quando ele faz essa entrada em Jerusalém, o povo então começa a saudá-lo, o povo começa ali a adorá-lo, e a dizer Hosana, Hosana. Tem um louvor muito bonito, que diz Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana significa salva-nos, Senhor. Eu vou falar um pouquinho disso. Então quando Jesus entra, então eles vão pegando ali os ramos e vão jogando à frente de Jesus, como reverenciando a entrada de Jesus em Jerusalém, como respeitando e reconhecendo a Jesus Cristo como Filho de Deus, enviado de Deus para salvar
a Israel. Então, queridos, é muito importante nós falarmos sobre isso. Hoje eu estarei aqui te trazendo uma palavra de conhecimento. Você precisa saber quem foi Jesus, você precisa saber o motivo pelo qual Jesus veio à terra, né? Olha só, há uma tristeza, muitas vezes como pastor, a gente fica triste de ver que hoje em dia as pessoas chegam à igreja apenas querendo receber uma palavra para mudar o seu casamento, uma palavra para mudar as suas finanças, uma palavra talvez para acalmar o seu coração, sabe aquela palavra, eu preciso que Deus me dê uma resposta hoje. Mas muitas vezes as pessoas não chegam mais na igreja para adorar a Deus, não entendem que este lugar, assim como é dito aqui no capítulo 21 e versículo de número 12, este lugar é chamado de casa de oração. Então nós também temos que chegar aqui para adorar ao Senhor. O Senhor cura, liberta, transforma. Nós cremos que Deus derrama dom sobre a vida das pessoas, cremos em profecias, cremos em milagres, cremos que você pode sair daqui curado, transformado. Quem sabe Deus já ministrou sobre a tua vida durante o louvor, durante a oração. Quem sabe o Senhor já te respondeu, quem sabe o Senhor já visitou a tua casa, eu não tenho dúvida. Creio em um Deus de palavra enviada. Deus já visitou a tua casa, a tua empresa, o teu trabalho, quem sabe o seu filho, um amigo, uma resposta de oração. Mas nós não podemos sempre chegar na igreja com aquela expectativa de que Deus só vai fazer o que eu quero. Muitas vezes nós precisamos também ouvir uma palavra de conhecimento. E é difícil hoje ministrar uma palavra dessa, porque as pessoas hoje não querem mais ouvir. Se liga a internet por aí, e o que é pregado na igreja hoje é sempre uma palavra para te satisfazer, para te prender, para te emocionar, para falar aquilo que você quer, para que então você volte, para que você continue. Mas a minha missão como pastor nessa noite é te ensinar esta palavra que acontece no calendário cristão, que, como eu já disse, esta semana é a mais importante do calendário cristão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê em profecia bíblica? Você crê nisso? Profecia bíblica? Você crê que as promessas de Deus se cumprem? Então nós vamos ver aqui nessa noite algumas promessas de Deus que se cumpriram. Coisas que foram ditas há mais de 500 anos atrás e agora vieram a se cumprir. E o primeiro ponto que eu quero falar é sobre a entrada triunfal, vou usar o título aí de algumas Bíblias, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Leia comigo, por favor, os versos de número 1 e verso 2. Verso 1 e verso 2 diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-nos. Olha que interessante isso. Talvez a sua Bíblia tenha o título aí, a entrada triunfal de Jesus. Mas a entrada triunfal do Filho de Deus, do Criador dos céus e da terra, do ar, das árvores, tudo que há, todos os seres viventes na terra foram criados por Deus, e Jesus já estava presente desde o princípio da criação. Agora olha que interessante, o Filho de Deus vai entrar, para a sua entrada, para a sua última semana. Ele poderia talvez ter entrado em um trono, poderia talvez ter entrado de uma forma gloriosa, mas o que ele pede para entrar? Ele não pediu uma Ferrari, ele não pediu para ser carregado, ele não pediu algo realmente triunfante, mas ele pediu para que lhe trouxessem uma jumentinha. No versículo 2 mostra que ele diz assim aos seus seguidores: olha, vão até determinado lugar e peçam para que lhes deem uma jumenta, ela vai estar ali com um filhinho, trazei-as até mim, e se por acaso falarem alguma coisa, diga, olha, foi o Senhor quem lhes pediu. Isso mostra que Deus tem o controle sobre a vida do homem e sobre qualquer animal, sobre qualquer coisa, sobre céus e terra. Olha aqui para mim, deixa eu aplicar algo na tua vida.
Talvez você está passando por situações na sua vida, e muitas vezes algumas pessoas se levantam e se opõem contra você. Talvez no seu trabalho, na igreja, em alguma área, pessoas se opõem a algo até que seja da vontade de Deus. Mas eu gosto muito de uma palavra que fala de Faraó. Quando Moisés vai libertar o povo, e aí então Deus chama Moisés, e Moisés fala: mas Senhor, Faraó não quer deixar. E a palavra de Deus diz que Deus endurecia o coração de Faraó, e Deus amolecia o coração de Faraó. Deus tem o nosso coração nas mãos. Deus tem o coração do seu marido nas mãos. Deus tem o coração da sua esposa. Deus tem o coração dos seus filhos. Deus tem o coração do seu patrão. Deus tem o nosso coração nas mãos. Então Jesus diz: vai e traga a jumentinha. Mas se por acaso alguém se opuser e perguntar o porquê, você diga assim: olha, o Senhor mandou, e assim será. Jesus tem o controle do coração do homem. Jesus tem o controle dos animais. Ele preparou que de alguma forma o animalzinho estivesse ali preparado. Quando Jesus foi pagar um tributo, pediram ali para que ele pagasse o tributo: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Ele pegou um de seus discípulos e disse: olha, vai ali e tire da boca do peixe, e vai lá e pague o devido tributo. Deus é Deus de provisão. Deus é Deus que cuida, que sustenta, que abençoa, que provê, queridos, Deus é Senhor de todas as coisas. Então que você tenha isso guardado no seu coração. Amém? Deus tem o controle de todas as coisas. Agora veja comigo o verso de número 4, por favor. Diz assim: ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí, te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. O Criador dos céus e da terra, ao invés de fazer realmente uma entrada, e aqui essa entrada triunfal foi porque fala de Jesus, da pessoa do nosso Senhor, mas Ele não usou de glória, Ele não usou de bens materiais, Ele não usou do seu poder para influenciar que alguém o carregasse, mas Ele fez uma entrada simples, humilde, em cima de um jumentinho de carga. Ele poderia escolher forma sofisticada, mas ali o Senhor nos mostra a sua humildade. Deixa eu dizer algo a você: cuidado com algumas teologias que você tem ouvido por aí. Eu ouvi esses dias uma palavra, uma distorção da palavra, dizendo que Jesus morava na frente da praia, que Jesus tinha uma casa de praia, e que Jesus era rico, e que os pescadores isso, e que os pescadores isso. Não tem nada contra a riqueza. Abraão era rico, grandes homens de Deus eram muito ricos, Jó era muito rico. O problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. Mas o que o texto está nos ensinando é que o nosso Senhor, que é Senhor dos céus e da terra, se fez humilde para nos ensinar uma lição. Aquilo que já estava sendo anunciado há milhares de anos atrás, há centenas de anos atrás, agora veio a se cumprir, assim como os profetas já diziam. Então ele veio, o nosso rei. Olha, dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de um animalzinho de carga. Queridos, eu fico imaginando, por que algumas pessoas não reverenciaram Jesus como Filho de Deus? Porque você imaginaria que o Criador dos céus e da terra chegaria e se daria a essa condição de subir num jumentinho e fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém de forma tão simples. Isso fica para nós uma lição. Independente da sua condição financeira, independente do que Deus já possa ter feito na sua vida, que nós nunca percamos a nossa humildade, que nós nunca nos esqueçamos do lugar da onde Deus nos tirou. Que o Senhor mantenha, que você preserve a sua simplicidade, a sua humildade, o seu relacionamento com as pessoas. Amém, queridos?
Olha o verso de número 8, por favor, que diz assim: e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Então olha aqui o que acontece. Então eles começam a pegar as suas vestes, algumas roupas, e jogar diante dele para reverenciá-lo, e começam a cortar alguns ramos e então reverenciá-lo. Agora, sabe o que eu acho lindo na palavra de Deus? Zacarias, capítulo de número 9, verso de número 9, diz assim: olha, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Aquilo que já foi ministrado aqui, já havia sido ministrado há centenas de anos atrás. Olha aqui, querido, Jesus estava cumprindo uma agenda, mas essa agenda não era sua, ele estava cumprindo e obedecendo a vontade do nosso Deus, do seu Pai, que o enviou para cumprir um ministério, para cumprir um chamado. O rei de Israel se fez servo e entrou para a sua última semana na terra de forma simples e humilde. Agora o verso de número 9 diz assim: e as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. O segundo ponto, hosana significa salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Então, enquanto Jesus entrava, a multidão o reconheceu como sendo o Filho de Deus. Então eles começam a dizer: salva-nos, Senhor, salva-nos, ó enviado das alturas, salva-nos, ó enviado de Deus, salva-nos, ó filho de Davi, salva-nos, ó Senhor. Que nós possamos clamar ao nosso Senhor e Salvador, que nós possamos adorar ao nosso Senhor e Salvador. O povo estava aqui reconhecendo: Jesus, tu és Rei, Jesus, tu és Senhor, Jesus, tu és o nosso Salvador, bendito o que vem em nome do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta: você crê que Jesus é o Filho de Deus, querido? Você crê, amém? Você crê que o Filho de Deus veio à terra para nos salvar, para nos purificar, para perdoar o nosso pecado? Foi para isso que Jesus veio. Jesus estava a caminho a cumprir o seu ministério. Então por que o povo está exaltante? Por que o povo está jubilante? Porque depois de um tempo de tanto sofrimento, de tanta tristeza, agora eles acharam que estava chegando o Salvador de Israel. Então eles começaram a dizer: salva-nos, Senhor. Mas olha que triste, eles achavam que eles seriam salvos do Império Romano. Eles achavam que o Filho de Deus estava vindo para os livrar de uma escravidão do Império Romano. Então eles começaram alguns criar expectativa de que agora eles fossem libertos. Assim como Moisés libertou o povo do Egito, assim Deus os libertaria do Império Romano. E agora isso traz a eles uma alegria inexplicável. A salvação chegou, a transformação da minha vida chegou. Olha aqui para mim, queridos. A palavra de Deus diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, e eis que tudo se fez novo. Quando nós temos um encontro com Jesus, realmente, a salvação chegou, a mudança de vida chegou, o passado ficou realmente no passado. Deus agora te chama a viver em novidade de vida. Deus agora te chama a viver um tempo de alegria. E deixa eu te fazer uma pergunta: você está alegre? Amém? Você é uma pessoa que se considera alguém alegre? Você é uma pessoa que se considera uma pessoa de fé, uma pessoa com esperança no seu amanhã?
Porque a partir do momento que nós tivemos um encontro com Cristo, queridos, nós vivemos em novidade de vida. Nós não vivemos segundo aquilo que nós vemos. Nós não vivemos segundo aquilo que, mas pastor, eu estou ouvindo por aí, e eu vejo as coisas na política, e eu vejo tantos assassinatos, e tantos filhos fazendo coisas contra os pais, e os pais fazendo contra os filhos, e pastor, não tem esperança nessa terra. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Deus. Queridos, eu vou falar a você, eu sou uma pessoa feliz. Graças a Deus. Você pode ter a sua personalidade. Quem aqui já acorda abrindo janela? Quem aqui já acorda falando bom dia? E já acorda com personalidade. Não significa que quem não faz isso não é. Mas eu já acordo irritando a minha esposa. Falando bom dia. Brincando, querendo conversar e querendo fazer coisa. E ela quer me matar, porque a personalidade dela é diferente. Mas graças a Deus nós somos muito felizes, porque quem teve um encontro com Cristo é feliz. Quem teve um encontro com Cristo vive em novidade de vida. Queridos, como que é bom viver, como que é bom servir a Deus, como que é bom ter uma família, como que é bom ter filhos, como que é bom congregar, como que é bom servir a Deus, como que é bom nós nos reunirmos aqui para adorar o nosso Senhor, como que é bom chegarmos aqui, sermos alimentados pela palavra de Deus. Amanhã começam os desafios de novo, amanhã é segunda-feira, você lembra que amanhã é segunda-feira? Tirando o irmão Marcos que está de férias, amanhã nós vamos trabalhar, amém, queridos? Amanhã é segunda-feira, mas glória a Deus pelo teu trabalho. Amém, querido? Hoje aqui, a irmã veio, pastor, ora pelo meu marido, para que Deus abra uma porta de emprego para ele. Há tempos que está sem o trabalho. Então, queridos, nós temos motivos para agradecer a Deus, motivos para glorificar a Deus. Ai, meu Deus, amanhã tem que trabalhar. Deixa Deus tirar o trabalho, que aí eu quero ver. Você tem motivo para agradecer? Amanhã tem que levar meu filho na escola. Você não pediu isso um dia? Deus deu filho, Deus deu trabalho, Deus deu a moto, Deus deu o carro. Pastor, eu não tenho carro, Deus dá a bicicleta. Leve na bicicleta. Quando eu comecei a namorar minha esposa, sabe o jeito que eu conheci ela? Minha sogra sabe. Ela se apaixonou por mim. Sabe que jeito? Uma barra forte rosa. Eu ia buscar ela de barra forte rosa da minha irmã. Jogava ela na garupa e aí. Se aguentou a barra forte, aguenta qualquer coisa, querido. Se foi na barra forte agora, na alegria e na tristeza. Mas em tudo nós damos graças ao Senhor. Você tem motivos para estar alegre? Jesus Cristo se revelou a nós, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia é sobre cada um de nós. Então que nós possamos viver para glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? Verso de número 10, olha o que diz a palavra, capítulo 21, verso 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Quando Jesus entra primeiro ali na região, então eles começam, alguns a ficar reverenciá-lo e adorá-lo e a dizer: salva-nos Senhor, mas agora vira um tumulto, porque todos começam a ver o que está acontecendo, quem é esse, quem que é esse homem, o que ele está fazendo. A cidade se alvoroça e pergunta: quem é este? E eu te faço uma pergunta: quem é Jesus para nós? Jesus é o Filho de Deus, Senhor e Salvador da nossa vida, aquele que é Senhor e Salvador. Alguns conhecem a Jesus o Salvador. Pastor, eu quero um Salvador. Quem é o Salvador? O Salvador é o que me leva para o céu, mas Jesus também é Senhor. O Senhor é aquele quem governa a nossa vida. Jesus é Senhor, Jesus é Salvador. Agora o verso de número 11 diz assim: e as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então olha aqui o que eles dizem: este é o profeta Jesus. Aqui só tem uma coisa triste. Quando Jesus entra na cidade, vira esse alvoroço e alguns começam a falar: quem é? Quem é que já foi em festa de aniversário de bico? Já entrou numa festa?
entrou na festa de alguém lá. Quem está fazendo aniversário? Então, não sei, me convidaram. Ah, você conhece o irmão? Não, não sei, eu só estou aqui. Jesus estava num lugar, mas algumas pessoas não o conheciam. O Filho de Deus se apresenta a eles, e aí então começa, quem é este? Quem é este? E alguns começaram a dizer, este é o profeta Jesus. É um homem de Nazaré da Galileia. Mal eles sabiam que estavam diante do Criador dos céus e da terra. Mal eles sabiam que estavam diante daquele que não apenas iria os livrar de Israel, de Roma, perdão, mas daquele que iria transformar a sua vida, os oferecer salvação e vida eterna. Como é triste algumas pessoas terem um encontro, um relacionamento, serem apresentadas a Jesus, mas não o conhecerem verdadeiramente. Nesta manhã eu pude ministrar sobre 2 seguidores de Jesus a caminho de Emaús. E lá o texto diz que estes 2, Jesus se apresenta a eles, mas os seus olhos estavam tapados. Jesus fala com eles, Jesus conversa com eles, mas eles não sabiam que estavam diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero chamar o louvor, por favor. E fica para nós esta reflexão. Como é triste saber que o Salvador do mundo, o Criador dos céus e da terra, foi revelado, foi apresentado a estes homens, mas eles não o conheciam. Eles não sabiam quem era o nosso Senhor. Queridos, nós estamos entrando na semana mais importante do cristianismo. E muitas pessoas traduzem, entendem, vivem esta semana apenas como um final de semana prolongado, apenas como a Páscoa. É normal que tudo se comercialize. O Natal virou Papai Noel, a Páscoa virou ovo de Páscoa, e é normal. Quem não gosta do período Natal? De confraternizar com a família, né, de fazer um churrasco, de reunir a família, de comer, de ganhar presente, de fazer amigo secreto. Quem não gosta de um feriado? Quem não gosta de ovo de Páscoa? Quem vai comer ovo de Páscoa? Querido, eu como ovo de Páscoa, viu? Vou falar a você, eu como ovo de Páscoa. Se sobrar algum lá, lembra-te de mim, amém? Se sobrar algum lá, não tem esse negócio não, mas eu sei o que é a Páscoa. O meu Senhor e Salvador morreu na cruz para perdão dos meus pecados. Então que neste final de semana, que durante toda essa semana, nós tenhamos consciência da importância que é esta semana e do que Jesus realmente, verdadeiramente fez por nós na cruz. Deus entregou o seu único Filho para morrer por cada um de nós. Nós começamos essa semana e eu convido você a entregar a sua semana ao Senhor. Muitas pessoas já não querem mais ouvir uma palavra como essa, não querem conhecer mais do Senhor. Perdão. A cada dia menos estão conhecendo a Jesus. A cada dia menos se conhece a Bíblia. A cada dia menos se conhece a história. A cada dia menos se importam de conhecer a palavra de Deus. Mas que você saia daqui sabendo. Glória a Deus pela Páscoa. Glória a Deus pelo final de semana. Reúna a sua família, se alegre. Mas saiba, esta semana é a semana em que Jesus se entregou na cruz para perdão dos nossos pecados. Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Amém? Fique de pé, você que pode, por favor. Nós vamos juntos adorar ao Senhor, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Amém? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar?
tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Glória a Deus. Que você saia daqui com essa palavra. Que Jesus seja o centro da nossa vida. Que nós possamos viver para adorar, para servir ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Senhor, obrigado a Deus por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo onde nós podemos aprender mais do Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós. Entramos nessa semana em uma semana tão importante. Na sexta-feira, permitindo o Senhor, estaremos aqui para te adorar, para sermos ministrados pela tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê um final de domingo abençoado na tua presença, em nome de Jesus, ó Deus. Guarda, Senhor, a nossa vida, guarda, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Senhor, eu oro agora em nome de Jesus pela nossa semana, desde segunda até o final de semana. Que o Senhor seja conosco, abençoando a vida dos teus filhos, prosperando a obra das nossas mãos. Pai, eu peço ao Senhor, usa a vida dos teus filhos nessa semana. Que sejamos, Pai, agentes de milagres, agentes de transformação. Que possamos nos portar como os teus discípulos e que possamos ser instrumento de Deus na vida daqueles que o Senhor coloca ao nosso redor. Leva-nos, Senhor, a viver a tua vontade. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Que o Senhor seja adorado através das nossas vidas. E que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Quem crê nisso diz: amém. Vão em paz e que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Me deparei